Na gravação. Gente, eu vou começar explicando da atividade 7. Não, das 7 não, das 6, sobre aquela questão que a gente fez, como é que eu não... Desculpa, binário, números binários. Eu tô com um gabarito aqui. Eu vou dar acesso a vocês. Lembram que na questão 1 eu pedi para vocês converterem. Perdão, gente. Pedi para vocês converterem número binário em número decimal. Lembro. Pronto. Aí aqui eu fiz todos os cálculos e eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês já estão vendo minha tela? Não, né? Não. Pronto, vou colocar para apresentar agora. Certo. Estão vendo agora, né? Sim. Pronto, aqui, ó. Eu fiz as atividades no meu caderno, né? Tirei a foto e botei aqui no gabarito, que depois eu vou deixar vocês verem. Aí aqui, para eu transformar esse número binário, que foi 1001000, que a gente não lê como a gente leria no número decimal, né? Lembra que a gente usa sempre 1 e 0, 1 e 0, 100, 1000. E aqui a gente vai fazer assim, como eu expliquei para vocês. A gente vai elevar aqui as potências. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 4, 5, 6. À medida que vai, a quantidade de números que tiver, você vai de trás para frente. Vai do último para o primeiro. Começa sempre 2 elevado a 0. Por quê? Porque o número binário é um número de potência 2, né? Base 2. Então, a gente vai sempre colocar assim. 2 elevado a 0 e assim por diante. Só que a gente não vai usar os que são zero, porque 0 vezes 0 sempre vai dar 0. Então, aqui a gente corta todos os zeros. Então, eu corto essa conta que eu corto, esse. Aí só sobra o 2 elevado a 3 e o 2 elevado a 6. Aí, o que é que eu faço? 2 elevado a 3 dá 8, né? Porque assim, ó, 2 vezes 2 é igual a 4, vezes 2 é igual a 8. Todos concordam? Sim. Pronto, então ficou 8. E o outro, 2 elevado a 6, dá 64. Eu fiz aqui, ó, a conta aqui em cima, para vocês verem. Depois, se vocês quiserem, pode conferir. Dá 64. 64 mais 8 igual a 72. Então, esse número aqui em binário, ele se transforma em 72 no sistema decimal. Aí, esse aqui, que são vários uns. Gente, eu só vou fechar aqui a porta rapidinho e já vou. Peraí. Fechar aqui. Pronto, voltei. Só fechei a porta ali. Vou voltar aqui para o gabarito. Aí a gente segue sucessivamente fazendo a mesma coisa com os outros números, com as outras questões. Sempre elevando, começando a elevar de 2 elevado a 0, aí depois vai dando sequência. E o 2 elevado a 0, que eu nem escrevi aqui, mas 2 elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. 2 elevado a 2 é igual a 4. Aí vai sempre fazendo isso. Aí, esse número 1, que são 7 números uns, dá 127 em número decimal. Aí é só somar aqui 64, mais 32, mais 16, mais 18,
Aí no final dá 127. Aqui, esse outro, a letra C, é a mesma coisa, só que novamente eu corto todos os zeros, porque o zero ele é considerado falso, né? A gente está fazendo. Quando a gente vai ver circuitos integrados, logo depois de números binários, te vê que o zero sempre é considerado falso, é a não passagem de energia, né? Quando não está passando energia, e o 1 é considerado verdadeiro, que quando está passando energia. Então, por isso, a gente corta o zero, corta as potências que estão elevadas aqui, que são provenientes do zero. E aí a gente só vai ficar com 2 elevado a zero, que é o primeiro, 2 elevado a 1, que é o segundo, e o último, que é 2 elevado a 5. E aqui dá, no caso, 2 elevado a 5 é igual a 32. 2 elevado a 1 é 2 e 2 elevado a 0 é 1. Soma tudo, deu 35. Questão aqui, a letra E. Eu vou fazer a E, depois eu faço a D, porque na hora de corrigir eu acabei pulando. Eu fui para E e depois que eu voltei para D. Aí aqui na E, a gente tem esse número aqui. 101000101. E no fim das contas ele fica 65 em decimal. Todo mundo, vocês três que estão aí participando, entendeu como é que funciona? Sim. Pronto. Até agora eu tô gabaritando Sim, tudo. professora. Oi? Quem falou que tá Sim. gabaritando? Até agora eu tô gabaritando tudo. Maravilha. Maravilha. Vocês podem ir acompanhando aí a atividade de vocês, para ver quem está acertando. Aí, esse número dá 65, corta novamente todos os zeros, e esse aqui ficou com 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 dá 128. Se vocês perceberem, vai sempre dobrando, né? Esses números aqui são potências aqui de 2, né? Vai dobrando, vai multiplicando por 2. 1, 2, 4, 8, sempre o número multiplicado por 2 que vai dando esse valor. Aí, como 2 elevado a 6 é 64, 2 elevado a 7 já vai dar 128, que é 64 duas vezes. Aí aqui, questão D, letra D, 10111 deu 23. E a questão F, 101000 deu 40. Depois vocês podem conferir todos os cálculos. Agora vamos para 2. Eu pulei a 2A aqui, porque a 2A já está aqui, ó. Que foi o exemplo que eu dei para vocês de como vocês deveriam colocar em anexo a atividade. Aí eu pedi para vocês transformarem, nessa questão 2, eu pedi para vocês transformarem os números decimais em binário, porque é bom você aprender como que transforma binário em decimal e como que transforma decimal em binário. São contas totalmente diferentes. Para transformar decimal em binário é mais fácil, assim, na minha opinião, é mais fácil do que você transformar binário em decimal, porque, não sei, mas pode confundir um pouco, vai começar 2 elevado a 0. Aí, às vezes, você pode errar nesse processo aí. E aqui, você vai fazer uma divisão simples. 10 dividido por 2, depois o resto, o resultado, né? Chama de quociente da divisão, você vai dividir por 2. Aí, depois, de novo, por 2, por 2, por 2, até chegar a 0. Até o resultado aqui ser 0. Então, 10 transformado em um número binário, eu fiz aqui. 10 dividido por 2 dá 5, sobra 0. 5 dividido por 2 dá 2, sobra 1. 2 dividido por 2 dá 1, sobra 0. O resto é 0. 1 dividido por 2 dá 0, o resto é 1. E aí, o que é que a gente vai usar? Qual vai ser o resultado? Vai ser o resto. O resto da divisão, até dar o resultado final aí, 0, o resto da divisão é utilizado para poder
formar o nosso número binário. Só que por que eu coloquei essa seta aqui, ó? A seta invertida, né? Ela tá subindo. Porque eu pego de trás para frente. Então, eu vou pegar primeiro 1, depois o 0, depois o 1, depois o 0. Então, fica 1, 0, 1, 0. No caso, para você entender, 10, 10, né? A gente não lê assim, mas tá aqui, 10, 10. Se eu pegasse o contrário, se porventura eu me esquecesse e colocasse o contrário, seria 0101. Já é outro número. Então, por isso que tô lembrando vocês aí. Esse zero aqui nem contaria, né? É sempre de baixo para cima. Você vai subindo, né? Vai subindo. Então, essa foi a questão A, né? Da 2. Aí a questão B, transformar 64 em número binário. Aí, também, novamente aqui, fiz a questão 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. Aí sempre dando o resto zero, né? Número par, então sempre dividido por 2, o resto vai ser zero. 16 dividido por 2, 8, resto zero. 8 dividido por 2, 4, resto zero. 4 dividido por 2, 2, resto zero. 2 dividido por 2, 1, resto zero. Continua aqui até o resultado ser zero aqui, ó. 1 dividido por 2, 0, resto 1. Então, voltei subindo novamente. Ficou esse número aqui, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aí aqui, 1255, muito grande esse aqui, né? Não vou explicar, mas vocês já entenderam como é que funciona. Aqui nesse número 1255, teria que ter muita atenção, porque sempre estava dando resto 1 aqui, ó, com números ímpares, né? Divisão de número ímpar pelo 2, que é par. Estava sempre sobrando. Depois 627, 313, 156, aí já fica resto zero. Aí começou. Aí volta de novo para o número ímpar dividido por número par. Sobra o número 1 novamente. Aí assim sucessivamente. Aí aqui, retornando com a setinha, ficamos com esse número aqui. Gigantão aqui, esse número binário aqui. E a letra E, a mesma coisa aqui. Também fiz todos os cálculos para mostrar para vocês como é que era feito. E como é que fica o resultado. E a F é a mesma coisa. Então é isso, gente. O gabarito da questão da atividade 6 é esse. Tá numa pasta no Drive. E vou passar o link para vocês terem acesso. Atividade 7. Atividade 7 foi a de circuitos integrados. Que seu Paulo e seu Natanel não fizeram, né, seu Paulo e seu Natanel? Atividade simples. Mas que, assim, todas as minhas atividades valeram 10. Viu, pessoal? Então, a autoavaliação, a prova não, né? A nossa atividade A avaliativa. atividade 7 não dava nem para escrever do lado. Era para pagar aqui. Eu deixei para vocês baixarem. Aqui, ó. Era só abrir como documento Word, é igual o outro, é igual as outras atividades que eu passei para vocês, relatório, era igualzinho. Vocês tinham que criar, abrir aqui como Word e tudo vocês poderiam apagar, ó. Eu sei, mas não dá para digitar do lado, no quadrado. Eu tentei tudo, mas não consegui. Mas a Pérola, por exemplo, ela escreveu embaixo. Vocês poderiam ter escrito embaixo também. Não precisava ter escrito. Eu sei a resposta, mas não deu tempo mais para enviar, por isso que eu não enviei. Mas semana passada ainda falei assim, foi semana passada, que vocês poderiam enviar. Ainda falei com vocês. Meninos, vocês estão devendo atividade. Foi com você. Foi com você e com seu irmão. Falei que as atividades que vocês estavam devendo.
Aí aqui. Mas vamos aqui para a correção, né? Aqui, essa primeira atividade, primeira questão, é para você. Na verdade, todas as questões eram para dizer o resultado. Essa porta aqui é a porta AND. Todo mundo está lembrado. Aí a porta AND, ela tem uma condição. Ela só é verdadeira quando as duas entradas de dados aqui forem verdadeiras. Caso uma delas for falsa, não pode ser verdadeiro, porque justamente o conector AND, ele traduzido para o português é I. Então, quando eu digo I, é porque eu estou dizendo assim, que uma coisa e a outra tem que ser verdadeira para dar certo. É igual quando eu vou fazer alguma receita. Se eu esquecer, por exemplo, estou fazendo um bolo, ou estou fazendo um pão, eu tenho que colocar ovos e fermento. Se eu não colocar o fermento, por exemplo, esse pão vai crescer? Não vai crescer. Então, eu tenho que colocar uma coisa e a outra, não pode faltar. Não é algo opcional, mas, por exemplo, se fosse a porta ou uva passa, não sei quem gosta de uva passa, né? Mas se eu estiver falando de uma receita que é um salpicão do Natal, no Natal. O salpicão do Natal, Praticamente no Natal, tudo. No Oi? Natal, praticamente tudo usa. No Natal, todo mundo usa uva passa e tudo. Maluquice. Ah, você não Aqui gosta. em casa, Você é no na time, casa de minha tia. você é do time fora uva passa, né, Natanel? Eu gosto, mas toda a comida não dá, não. É porque dá aquele agridoce na comida. Eu gosto porque fica agridoce, mas é porque realmente o pessoal exagera. Quer colocar em tudo quanto é coisa a uva passa. Mas assim, a uva passa é opcional. Então, eu posso dizer que a porta OR, no salpicão, eu posso colocar uva passa ou não colocar. Então, vai sair bom do mesmo jeito. Como o Nathanael falou aí, que às vezes as pessoas exageram. Então, é porque eu posso não colocar. Então, é o ou. A porta ou é quando é uma coisa ou a outra. Aí, o que acontece? Desculpa, gente. Aí, o que acontece é isso aí. Vamos mostrar aqui o gabarito para vocês. Gabarito. Então, aqui no I, uma das entradas está sendo falsa. Tá vendo? Zero. Então, uma zero e a outra verdadeira. Então, a minha lâmpada, se eu tivesse uma lâmpada aqui, ela não poderia acender, porque as duas entradas têm que ser verdadeiras para ela poder acender. Porque se trata da porta I. E aí, o resultado é falso por conta disso. Aqui, as duas entradas estão sendo verdadeiras. Então, eu já respondi já que o resultado é verdadeiro. As duas entradas são verdadeiras. Logo, a saída é verdadeira. Agora, na questão 2, tem a porta OR. Como eu já havia explicado, na porta OR, uma das entradas apenas pode ser verdadeira. Não precisa todas as entradas serem verdadeiras. Se uma for verdadeira, o resultado já sai verdadeiro. Então, como é verdadeiro e se trata da porta OR, basta que a única entrada seja verdadeira. Aqui, as duas entradas são falsas na porta OR. Então, na porta OR, é diferente da END. Na END, as duas têm que ser verdadeiras para que a entrada seja verdadeira, para que a saída seja verdadeira. E na porta OR, as duas entradas têm que ser falsas para que a saída seja falsa. Então, aqui o resultado é falso, e é porque as duas entradas são falsas. Agora, a porta NOT. A porta NOT, ela também é bem tranquila. NOT, eu estou negando alguma coisa. Então, eu estou com a entrada falsa, e a entrada falsa vai trocar o valor. O único valor em binário possíveis, os únicos valores em binários possíveis são 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Não existe um meio termo. Ah, não, é meio falso. Ah, é meio verdadeiro. Não. Ou é falso ou é verdadeiro. Ou é um ou outro. Então, entrando falso,
Saiu verdadeiro. Então, aqui a resposta é verdadeira. A saída é verdadeira, pois a porta norte inverte o valor da entrada. E aqui a saída é falsa, porque a entrada é verdadeira. E a porta norte, mesma coisa, inverte o valor da entrada. Então, esse é o gabarito da questão 7. Aí, a atividade 8, né? Vamos para a atividade 8 do Scratch. Eu vou passar uma a uma. Essa atividade 8 é uma atividade que eu dei vários exemplos. No início da atividade, tem umas 5 páginas só de exemplo de código para vocês exercitarem, para vocês entenderem como é que funciona. Então, e depois, só no final, na última página aqui, na página 9, tinha 5 questões para vocês fazerem. A primeira é fazer o gato andar da borda esquerda até a borda direita, sozinho, sem controle do usuário. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz para ele fazer. Hum. Olha aqui. Então, o vento aqui tá batendo forte, gente. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui do Scratch para vocês. Essa aqui já é a 5, questão 5. Eu vou abrir a primeira. Vou carregar aqui no meu computador. Aqui, atividade 8. Pronto. A atividade 8 era bem simples. Era só fazer o gato andar de um lado ao outro sozinho. Aí aqui eu usei esses blocos. Pronto. Ele andou aqui, bonitinho, de um lado ao outro. Certo? Professora? Não precisava manter o 10 vezes, porque alguém levantou a mão aí? Não, porque tinha parado aqui, eu não sei, tinha travado aqui, parece. Ah, tá. Mas agora vocês voltaram a ver? Sim, tô vendo. Pronto. Eu tava vendo, professora. Ah, tá certo. Aí aqui, certinho. Aí agora eu vou para a questão 2. A questão 2, aqui, era fácil o gato ficar andando sem parar de um lado ao outro da tela. Eu tinha feito um, né? Bom. Aí na hora foi, sumiu o negócio tudo quando ele veio pra senhora, o do Neymar. É. É porque você Porque estava pelo usando o celular, celular, né? que eu vou digitando um número, do nada aparece fonte, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só com o número que eu aperto aí embaixo. Tava maluco. Entendi. Aparecia tipo a parte de programar tudo, entendeu? Dos números. Só botava seu negócio e aparecia isso. Do nada. Entendi. Aí na hora eu fui pelo computador por causa disso. Tava maluco o celular. Pronto. Aí aqui, agora eu vou mostrar para vocês a atividade A3. Essas aí são mais simples. Foi só usar a rotação esquerda-direita, que ele ficou andando de um Ô, lado para o ô, outro. professora, Hum. eu fiz tudo junto, fiz ele andar pro lado e pro outro e falar, esta é a direita, é a esquerda, esse é o meio. E depois de ele fazer isso as 5 vezes que mandou, eu fiz ele perguntar a idade, não tem problema não, né? Não, não tem problema não. Eu fiz separado, mas eu entendo que para vocês deve ter sido mais fácil. Vocês estavam no celular, né? Sim,
Eu fiz para o celular. Então. Aí eu fiz separadinho, mas eu corrigi todo quem. A maioria de vocês fez tudo junto, eu corrigi. Eu não levei em consideração que estava junto, não. Certo? Aqui, questão 3. A questão 3, ele tinha que andar de um lado para o outro, dizer queixo esquerda, aí o outro dizia esta é a direita, aí no meio ele para no meio e diz este é o meio, e assim por diante. Ele foi fazendo essa esquerda, a direita, o meio. Aí eu botei aqui para ele repetir 10 vezes cada um. Aí ele foi fazendo. Aí aqui, ó, eu coloquei a condição aqui, se tocar na borda, volte, que está em sensores. Então, quando toca na borda, ele volta. Ok. Ele toca na borda, volta. Aí eu também defini o estilo de rotação esquerda-direita, que faz com que ele fique indo para a esquerda e para a direita. Porque o que acontece? Ele está vendo que ele está nessa posição. Quando ele volta, se ele ficasse nessa mesma posição, ele ia voltar de costas. E aí ele não volta de costas, ele vira, né? Vira e volta de frente. Aí aqui é todo o código. Também vou deixar disponível para vocês depois, caso vocês tenham interesse em revisitar essas questões. Agora a questão 4. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar, tá? A questão 4 tinha que criar um cenário, inserir 2 personagens diferentes e da biblioteca, diferentes da biblioteca, onde cada um poderá ser controlado por um conjunto de teclas independentes. As 4 setas para o primeiro personagem e as letras A, W, S e D para o segundo personagem. Então, cada personagem tinha que ser conduzido por um grupo de setas diferentes. O gato, esse gato aqui, ele está sendo conduzido pelas setas. Estão vendo aqui os blocos de código? Quando a seta, quando a tecla seta para cima, ele vai subir. Quando a tecla seta para baixo, vai descer. Quando a seta para a direita, ele vai para a direita. Quando for clicada a seta para a esquerda, ele vai para a esquerda. E aí agora o outro, que é esse daqui, esse gatinho aqui, ele é comandado pelas letras A, S, W e X, qual é? Qual é a outra? E D. Isso. A, S, D e W. Professora, eu não consegui fazer isso, por quê? Porque eu até pensei em fazer, só que eu não ia conseguir testar pra ver se tava funcionando, entendeu? Por quê? Porque eu tava pelo celular, aí não tinha como botar ele pra andar. Ah, Tipo, entendi. Vocês tipo usaram testar o pra ver se próprio tá andando, site? entendeu? Vocês usaram o próprio site ou vocês usaram... O próprio site, o próprio site. Só que aí eu fui. Só que aí não tinha como eu mexer, entendeu? Tipo, eu botava a função. Não tinha como eu andar porque eu não tava pelo teclado, não tinha Ah, como. sim. Entendi. Aqui. Era só colocar mesmo quando a tecla, porque aqui, ó, em eventos, eu tenho quando bandeira for clicada, que é sempre, geralmente, que a gente usa, que é essa bandeira. Mas a gente tem também esses outros controles, que é quando a tecla espaço, quando a gente tem várias teclas aqui, ó. Todas as teclas praticamente a gente tem aqui. Seta, para baixo, para cima, para direita, para esquerda. Ou então qualquer tecla. Assim, quando a tecla qualquer for pressionada.
Então, a gente tem várias opções de controlar. Aí a gente também tem quando este ator for clicado. Então, por exemplo, eu poderia falar aqui que quando o gato fosse clicado, ele faria alguma ação. Ou quando o cenário mudasse, porque isso aqui, vocês sabem que é um cenário, que é o palco, né? Que tem os cenários. Quando o cenário mudasse, aí eu faria tal função. Ou quando um ruído fosse tocado, ou quando um cronômetro fosse acionado. Então, a gente não precisa exclusivamente usar só a bandeira. A gente pode usar outras opções. E as minhas opções que eu usei aqui foi tecla, seta e essas teclas A, S, D e W. Vocês entenderam? Entendi. Pronto. Então, essa aqui, eu estou passando aqui para vocês o gabarito dessas atividades. Agora, eu vou passar aqui para vocês o gabarito da última atividade que a gente fez, que foi a nossa atividade avaliativa. Algumas pessoas erraram algumas coisas. Eu vou passar aqui. Vou abrir a própria atividade. Eu vou mostrar. Bom, aqui, a primeira questão era: várias máquinas e equipamentos antecederam a criação do computador, exceto. A jogada era justamente esse exceto, né? Que no caso, eu estou dizendo em exceção a tal coisa. Ela não foi criada antes do computador. O ábaco, a gente viu lá na história do computador, quando a gente estudou, que ele foi uma das primeiras assim, invenções que foram criadas. E vieram bem precursores do computador mesmo. Aí a gente tem também a máquina de calcular. Agora, quando chegou na letra C aqui, ó, fitas magnéticas, as fitas magnéticas, elas foram um tipo de dispositivo de armazenamento de informações. E as fitas magnéticas, elas foram criadas já depois do computador, que elas foram utilizadas para armazenar equipamento ou para armazenar informações no computador, entendeu? Então, a resposta certa era C, fitas magnéticas, que foram criadas depois do computador. As barras de Napier, a gente também viu na história do computador, que também foi criada antes, bem antes do computador. Alguém tem alguma dúvida na questão 1? Eu não. Certo. Agora, eu pedi para vocês fazerem assim, ó, na ordem cronológica, marque a alternativa correta. Na ordem cronológica significava o quê? Que eu queria a ordem de criação. Na ordem, assim, de ano, né? Quem foi criado primeiro, quem foi criado segundo, quem foi criado terceiro. A letra A era a letra correta, porque a gente viu que na primeira geração surgiram as válvulas a vácuo. E essas válvulas, por isso, a válvula a vácuo vinha primeiro. Depois foram criados os transistores. Logo depois a válvula a vácuo. E por último, lá, acho que na quinta geração vieram os circuitos integrados. Na quarta geração vieram os circuitos integrados. Então, né, teve gente aí que marcou errado, mas o correto é válvula a vácuo, transistor e circuito integrado. Letra A. A maioria de vocês acertou. B, circuito integrado não, foi o último a ser criado aqui na ordem cronológica. Válvulas a vácuo também não poderia ser no meio, foi a primeira. Acho que vocês poderiam se confundir entre A e C, que eu troquei circuito integrado com transistor, mas essa aqui não poderia ser e também nenhuma das alternativas acima também não poderia ser. Defina hardware e software. Vocês já estão calejados já, né? Hardware são os equipamentos físicos que a gente pode tocar. Tudo que é físico é hardware. Por isso que hard significa rígido, duro, né, em inglês. Então, hard, duro, rígido, a gente pode palpar, né? Então, é justamente a parte monitor, mouse,
teclado, tudo isso é hardware. E software, o software ele é responsável pelo gerenciamento e pela a interface entre o humano e o computador. Sem o software, seria mais difícil a gente usar um computador. Seria tudo por instrução de máquina. Então, os softwares são os aplicativos, são os sistemas operacionais, tudo que você não consegue tocar é software. Entenderam? Sim. E aí, 4, são exemplos de periféricos que acumulam a função de entrada e saída de dados. Alguém aí confundiu. O que acontece? Ele acumula, dentro desses dispositivos aqui, tinha uma letra que era só, tem uma letra que é só de equipamento que acumula função de entrada e função de saída. O que é uma função de entrada? Entrada é quando os dados estão entrando para o meu computador. Por exemplo, eu estou usando agora aqui o webcam, vocês estão vendo minha imagem. Então, é uma entrada. A webcam está captando a minha imagem para o computador. Então, ele é um dispositivo de entrada. O webcam é um dispositivo apenas de entrada. Tinha aqui, ó, na questão B, webcam. O webcam é só de entrada. Então, já elimino essa possibilidade. Microfone. Microfone também é um dispositivo só de entrada. O microfone, ele só capta o áudio para o computador. Então, está entrando a minha voz, ou está captando a minha voz para o computador. Então, quando é entrada, ele está captando alguma coisa, está entrando alguma coisa no computador. Quando é saída, está saindo alguma coisa do computador. Imaginem assim, entrar dentro alguma coisa do computador, saída, sai alguma coisa do computador. Meu monitor é um dispositivo de saída, porque está saindo imagem para mim. Está saindo, tudo que eu faço aqui na tela, eu mexo o mouse, está tudo saindo para mim. O mouse já é entrada, porque eu estou passando minha mão aqui, ó, em cima do mouse, e aí ele se movimenta. Eu clico em alguma coisa, esse movimento. Então, eu estou mandando informações para o meu computador. Então, impressora multifuncional. Impressora multifuncional se encaixa no equipamento de entrada e saída, pessoal? Eu sim. Por quê? Por que ela se encaixa na entrada e saída? Deve ser porque. Professora, Pode falar, o Paulo Jonas. Pode falar. sua voz tá baixa pra mim, por favor. Oi? Sua voz tá baixa pra mim. Ah, tá baixa. Talvez você deva aumentar um pouquinho aí o seu volume, não? É o celular mesmo, tá já? Tá. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, então. Paulo, você ia falar aí. Por que a impressora é um dispositivo de entrada e saída? Porque ela consegue imprimir. Deixa eu baixar o som da tá? Porque ela recebe e sai documento. Que consegue, por exemplo, tirar xerox e recebe lá. E consegue enviar também, imprimir. Isso, muito bem, Paulo. É por isso mesmo. Porque quando eu uso aquela scanner, aquele vidrozinho da minha impressora multifuncional, eu levanto a tampa dela, coloco um papel e tiro uma xerox, aquela parte ali está captando uma informação externa, que é a informação do meu papel. Ou ela envia para o computador aquela imagem, faz um scanner ali da imagem, ou ela faz o quê? Ela tira uma xerox. Então, ao mesmo tempo, ela está captando ali uma imagem que ela pode jogar
para o computador, ou ela pode já imprimir diretamente em outra folha. Então, ali, a scanner faz o papel de entrada de dados e a Xerox, no caso, a impressão, faz um papel de saída de dados. Então, é por isso que eu digo que uma impressora multifuncional é um dispositivo de entrada e saída. Ela acumula essas duas funções. Agora, outra coisa que é um tablet. Ele é um dispositivo de entrada e saída? Como é que é a função de um tablet? Sim. Pois é, porque assim, ó, eu tô mexendo no meu tablet, tô com ele aqui na minha mão, vamos fingir que meu celular é um tablet. Eu tenho um tablet aqui. Mas eu tô aqui, até o meu celular é um dispositivo de entrada e saída, porque eu tô mexendo aqui no meu celular, na minha tela touch, tô mexendo nela, e eu tô vendo a tela, então ele tá me mostrando alguma coisa. Tá saindo alguma coisa, e eu também, ao mesmo tempo, com o meu dedo, tô fazendo alguma coisa no meu tablet. Então, por isso que ele é um dispositivo de entrada. Com o meu dedo, eu faço entrar as informações nele. Eu posso digitar, eu posso tirar uma foto, eu posso fazer várias coisas. Posso gravar um áudio, também está entrando informações. E eu posso também, ó, ouvir um áudio, eu posso ver uma foto, eu posso ver um vídeo. Então, tudo isso aí está saindo as informações. Então, é isso. Por isso que um tablet é de entrada e saída. E o pendrive também, principalmente por quê? Porque o pendrive eu vou pegar um documento do meu computador, ou eu posso inserir um documento no meu computador. Eu peguei de outro computador e vou inserir no meu aqui. Então, estou mandando uma coisa para o meu computador. E quando eu passo para o pendrive, eu estou saindo alguma coisa também no meu computador. Então, a resposta certa era A, impressora multifuncional, tablet e pendrive. Não poderia ser a B, porque eu já expliquei que webcam e microfone são dispositivos webcam de entrada e microfone também de entrada. A C, não poderia de maneira alguma, porque a gente já viu que o monitor é um dispositivo de saída. Impressora somente ela, é um dispositivo de saída também. E teclado também, no caso agora, o teclado é um dispositivo de entrada. Então, aí não acumulam as duas funções. Ou é um ou é o outro. Impressora multifuncional, webcam e teclado também incorreta. A impressora multifuncional é verdade, que ela é entrada e saída. Webcam e teclado não é verdade. Agora, questão 5. Quanto à função de um sistema operacional? Essa daí, a gente viu um pouquinho também sobre o sistema operacional, sobre banco de dados, sobre redes, e aí eu coloquei essas questões. Qual é a função de um sistema operacional? Manter um computador funcionando e seus periféricos, gerenciamento do hardware, no caso. O software, ele tem um papel de gerenciar o hardware? Tem, com certeza. O software, ele vai efetuar buscas na internet? Não, a gente vai usar um dispositivo de software para efetuar a busca na internet, mas quem vai fazer a busca na internet sou eu, não é o software. É através de mim. Então, eu já estou terceirizando essa função. Então, esse aí meio que foi uma pegadinha, né? Aí a 3, executar as tarefas básicas e gerenciar programas e memórias. Sim, ele com certeza, ele executa tarefas básicas no nosso computador e ele gerencia programas e memórias. Justamente, ó, eu tenho um gerenciador de tarefas, que eu abro aqui, e eu consigo ver tudo que está acontecendo no meu computador. Aqui eu estou vendo CPU, memória disso. Quem está gerenciando isso aqui é o meu sistema operacional. Quem está gerenciando os meus discos rígidos, a minha memória, o meu CPU, que no caso é o meu processador, é o meu sistema operacional. É ele que está fazendo todo o comando disso. Sem ele eu não conseguiria. É tanto que agora eu consigo ter acesso a esse
desempenho aqui do meu computador, a memória está em 78%, estou usando bastante coisa. Quer dizer o quê? Que eu estou aqui, ó, eu estou vendo através do quê? Estou vendo através do meu sistema operacional. E aí aqui, 4, servir de interface entre o usuário e o computador, com certeza. Se não fosse o sistema operacional, eu não poderia estar aqui utilizando o meu computador, não com toda essa facilidade, que eu abro aqui, ó, venho aqui, eu abro um Word, eu abro o PowerPoint, eu só na base de um clique. Eu abro esse aqui para poder gravar tela, câmera, tudo eu abro na base do clique. Esse aqui é o meu sistema operacional, o Windows 10. Então, estou usando o sistema operacional. Então, qual era a resposta? A resposta era 1, 3 e 4. 1, 3 e 4 é a resposta B, letra B. Então, a resposta correta era essa. Qual a função de antivírus? Vocês responderam lá. Para proteger o computador, vai impedir que entre vírus, vai impedir que entre pessoas maliciosas, vai impedir que suas senhas sejam reveladas. Várias coisas. Vocês responderam direitinho. O que é um banco de dados? Dê exemplo de banco de dados no nosso cotidiano. Banco de dados vai armazenar dados, né? Como se fosse um banco de dinheiro. O banco normal, ele armazena dinheiro. O banco de dados armazena dados, informações das pessoas. Eu tenho uma loja e eu tenho vários clientes cadastrados. Os meus clientes são cadastrados num banco de dados. Meus dados estão salvos no banco de dados. O Moodle da gente tem um banco de dados também, que é o servidor onde está armazenando os nossos dados. Nome, e-mail, CPF, matrícula, nome da mãe, tudo isso aí é guardado num banco de dados, de informações. 10 exemplos de bancos de dados, nossas agendas telefônicas, sistemas de agenda do computador, do celular, tudo isso são bancos de dados, armazenamento de dados. São equipamentos de rede, exceto, novamente aí é a exceção. Cabeamento é um equipamento de rede? Com certeza. Absolutamente é um equipamento de rede. Porque sem o cabeamento, impossível montar uma rede. Impossível. A gente poderia ter uma rede Wi-Fi, mas, por exemplo, para eu ter um Wi-Fi em casa, tem o meu servidor de internet, que já traz a minha internet ali para o poste, bonitinho, vem com a fibra, bonitinho, que vem para a minha casa, que vem para o meu access point, também chamado de roteador. Então, eu só tenho Wi-Fi por conta de um cabeamento que vem externo na minha casa. Senão, não teria Wi-Fi. Aí, aqui, ó, eu poderia também ter pela rede móvel, né? Mas a rede móvel, por exemplo, já tem as torres telefônicas. Como é que vai ter uma torre telefônica se não tiver ali um cabeamento? Se tiver uma antena? Então, cabeamento é um equipamento de rede. Servidor. Servidor também é um equipamento de rede. Servidor, ele vai estar ali fazendo o gerenciamento da minha rede. Vai estar armazenando também os dados. Servidor vai fazer parte. Agora, monitor. Monitor não é um equipamento de rede. Monitor, ele é um equipamento de entrada, ou de saída, perdão. Equipamento de saída que vai fazer vai me passar os dados de uma rede, mas ele não é um equipamento de rede, especificamente. Placa de rede, com certeza absoluta, é um equipamento de rede. No nome dela já até fala, né? Placa de rede. Computadores, que geralmente não tem placa de rede, né? Computadores, esses computadores normais, PC de mesa, eles não vêm com aquelas plaquinhas de rede Wi-Fi. Aí você pode colocar lá uma placa de rede. Tem placas de rede que já vem acoplada na placa-mãe. Aí aqui, então vocês entenderam, né? A letra C é a letra correta, que é exceto o monitor. O monitor não é um equipamento de rede. Defina com suas palavras o que é um sistema binário. Eu pedi para vocês falarem o que era sistema binário. É um sistema numérico de base 2, que utiliza os números zeros e uns. Resumidamente, é isso. Assinar 10, questão 10, assinala a questão que fala
dos conceitos de algoritmo e programação. Letra A, estrutura de repetição e decisão. Sim, repetição é quando eu fico repetindo ali. Repita 10 vezes. O gato andar de um lado a outro. Decisão é se a minha idade for menor que 18 anos, eu não posso dirigir, não posso ter uma carteira de habilitação, uma carta de habilitação. E se eu for maior que 18 anos, eu posso ter uma habilitação. Então, o se aí, né, pode ser utilizado. Oi? Eu acho que a net dos meninos caiu. Ah, é verdade. Que eles sumiram aqui. Vamos ver se eles voltam. Mas eu vou terminar só aqui. Só faltava essa. Viu? Para eu terminar. Vamos lá. Aqui. Estrutura de repetição e decisão. Repetição e decisão. Invariável não faz parte e compilador faz parte. Compilador, ele compila os programas feitos em algoritmos. Então, a letra A, que é a letra verdadeira, que é a letra certa. Estrutura de repetição invariável e descompilador. Invariável e descompilador, eu só fiz um trocadilho aqui, porque variável. Variável porque uma coisa que varia. E a D, nenhuma das alternativas acima. Então, a letra certa era A.